No Legiscast de hoje, vamos analisar com visão de prova um dos temas mais cobrados do Código Civil quando o assunto é fundação. Olá! E o tema é fascinante, porque a gente fala de uma ideia quase abstrata, né? Pegar um patrimônio, um conjunto de bens e dar a ele uma missão, uma vida própria. Exato. Uma missão que pode durar séculos. E para entender como isso funciona, a gente vai mergulhar nos artigos 62 a 69 do Código Civil, basicamente o manual de instruções das fundações. E a nossa missão aqui é essa: decifrar esse manual, entender a lógica, o porquê de cada regra, o que a banca examinadora pode cobrar aqui. Perfeito. Então, para começar do começo mesmo, o que é essencialmente uma fundação? Antes de ser uma pessoa jurídica, ela é um patrimônio que ganha um propósito. Essa é a definição perfeita. É diferente de uma associação, por exemplo, que é uma união de pessoas. Ah, sim. Na fundação, o centro de tudo não são as pessoas, mas sim um conjunto de bens e a finalidade que o fundador deu para eles. A vontade de quem instituiu é o DNA da fundação. Ok, então vamos começar pelo princípio. Como se cria uma fundação? Como se dá vida na prática a um patrimônio? A lei aqui ela é extremamente específica. E com razão, né? É um ato de muita responsabilidade. Imagino que sim. Por isso a formalidade é absoluta. O instituidor, que é quem cria a fundação, só tem duas opções. Ou ele faz por escritura pública em vida. No cartório, tudo certinho? Isso. Ou por testamento. Não existe um terceiro caminho, sabe? Não dá para ser um contrato verbal, um acordo de gaveta, tem que estar no preto no branco. Faz todo sentido, para dar segurança jurídica. Mas não basta só a forma, certo? O instituidor precisa, de fato, separar um patrimônio. A lei usa uma expressão que as provas adoram: dotação especial de bens livres. Exato, e cada palavra aí tem um peso. Dotação especial significa que não pode ser algo genérico. Tipo, parte do meu patrimônio. Isso, não pode. Ele tem que dizer, é este prédio, são estas ações, é esta quantia aqui. Os bens têm que ser individualizados. E a parte do bens livres? Isso é o pulo do gato, imagina. Com certeza. Livre significa que os bens não podem ter ônus, não podem estar hipotecados, penhorados, nada disso. Ah, entendi. O patrimônio que vai dar vida à fundação precisa chegar limpo, pronto para cumprir a missão. É uma garantia de que a fundação já não vai nascer com dívidas. Certo. Então temos a forma solene, o patrimônio individualizado e limpo, e o propósito. A pessoa pode criar uma fundação para qualquer coisa. Por exemplo, uma fundação para financiar o meu time do coração. E aqui a gente chega num ponto crucial e muito restritivo da lei. A resposta é um grande e sonoro não. O legislador entende que, se a gente vai dar o privilégio da perpetuidade a um patrimônio, ele tem que servir a causas de interesse público. Por isso, o artigo 62 traz uma lista fechada, um rol taxativo de finalidades. E essa lista foi atualizada, né? Não é a redação original do código. Exato, um detalhe importante. A Lei 13.151 de 2015 inseriu essa lista, que é bem clara. A gente está falando de fins de assistência social, cultura, educação, saúde. Pesquisa científica, atividades religiosas. Isso. Defesa do meio ambiente, promoção da ética, da cidadania. A lista é extensa, mas é fechada. Se o fim não estiver ali, a fundação simplesmente não pode ser constituída. O que é fascinante é o que fica de fora, né? Nenhum fim lucrativo, empresarial, político, partidário. A lei traça uma linha muito clara. Claríssima. A lógica é, você está tirando um patrimônio da circulação normal da economia. Em troca, ele precisa gerar um benefício para a coletividade dentro dessas áreas que a lei considera essenciais. Ok, mas aí surge um problema prático que o artigo 63 resolve. E se os bens não forem suficientes? A pessoa tem uma ótima intenção, doa um imóvel, mas ele mal paga as próprias contas, e aí? É uma situação comum. E a solução da lei é muito pragmática. Ela não deixa a boa intenção morrer. Certo. Se os bens não são suficientes para criar e manter a fundação,
A regra é que esse patrimônio vai ser incorporado em outra fundação que já existe. Ah, que interessante. E que tenha, claro, um propósito igual ou pelo menos semelhante. Então o patrimônio não volta para os herdeiros do instituidor. A lei basicamente diz: sua ideia não deu certo, mas seu dinheiro ainda vai para a educação como você queria. Precisamente. A vontade de ajudar a coletividade é preservada. A única exceção é se o próprio fundador escreveu lá no ato de criação o que fazer nesse caso. Mas se ele não disser nada, o destino é sempre outra fundação. Isso mostra um princípio forte na lei. E, para fechar essa parte do nascimento, o artigo 64 trata de uma coisa. E se o fundador promete os bens em vida, mas não transfere, ele pode mudar de ideia? Não pode. Promessa é dívida juridicamente falando. Uma vez que ele faz a escritura pública, a obrigação está criada. A própria fundação, assim que for registrada, pode processar seu criador para exigir a transferência. Entendi. A lei amarra todas as pontas. Todas elas. Ok, temos a ideia e o patrimônio. Agora, quem define as regras do jogo? Quem escreve o estatuto da fundação? A responsabilidade inicial, segundo o artigo 65, é de quem o fundador nomear. Ele pode indicar uma ou mais pessoas de confiança para essa tarefa. E tem prazo para isso? Tem. Ou o prazo que o próprio instituidor definir, ou, se ele ficar em silêncio, o prazo geral de 180 dias. Certo, mas e se ninguém fizer o estatuto nesse prazo? A vontade do fundador fica no limbo? Isso parece uma falha. Ah, mas o legislador pensou nisso, e aqui entra o grande guardião das fundações, o Ministério Público. O MP de novo. Sim. Se os responsáveis não elaboram o estatuto no prazo, a tarefa passa por lei para o Ministério Público. Uau! O MP assume e escreve as regras. Exatamente. A lógica é que o interesse ali já é público. A omissão de particulares não pode impedir que um bem destinado à sociedade cumpra seu papel. Então, o Estado intervém através do MP para garantir que a fundação nasça. E o papel do MP não para aí, né? O artigo 66 deixa claro que ele é o fiscal permanente. Perfeito. O Código Civil usa o verbo velar. O Ministério Público do Estado, onde a fundação tem sede, velará por ela. O que significa velar na prática? Significa uma fiscalização contínua. O MP aprova o estatuto inicial, aprova as alterações futuras e, o mais importante, fiscaliza as contas e as atividades da fundação todo ano, para garantir que ela não se desvie da sua finalidade. É o cão de guarda da vontade do fundador. Entendi. Então, a fundação nasce, é organizada e vive sob vigilância. Mas o mundo muda. Uma regra de 1980 pode não fazer sentido hoje. É possível alterar o estatuto? É possível sim, mas o processo é de propósito bem difícil, cheio de travas. Para proteger a ideia original, imagino. Exatamente, para evitar que gestores futuros desvirtuem a intenção de quem doou o patrimônio. Mudar o estatuto é possível, mas não é fácil. E quais são essas travas? O que diz o artigo 67? São 3 requisitos cumulativos, tem que ter os 3 juntos. Primeiro, um quórum de aprovação altíssimo. A mudança precisa ser aprovada por 2/3 dos responsáveis pela gestão. 2/3 não é maioria simples. Detalhe que cai em prova. Sempre. Segundo requisito, que é o mais importante de todos. A alteração não pode, de jeito nenhum, contrariar ou desvirtuar a finalidade da fundação. A alma do negócio não pode mudar. Nunca. Uma fundação para pesquisa do câncer não pode virar um clube de campo. E a terceira trava. A terceira trava é a aprovação externa do fiscal, o Ministério Público. Depois de aprovada internamente pelos 2/3, a alteração vai para o MP, que tem 45 dias para aprovar. E se o MP negar? Aí os interessados ainda podem pedir aprovação para um juiz, que vai dar a palavra final. É um sistema com múltiplos filtros de segurança. É um sistema de freios e contrapesos impressionante. Mas e se a votação não for unânime? Digamos que se atinja os 2/3, mas uma minoria votou contra. A voz dele simplesmente é ignorada? Não. E essa é uma proteção muito interessante do artigo 68. A lei protege essa minoria vencida. Como funciona? Quando a alteração é enviada ao MP, a minoria que votou contra tem que ser notificada.
Aí eles ganham um prazo de 10 dias para, se quiserem, impugnar a alteração perante o próprio MP. Ah, então eles têm a chance de apresentar os argumentos deles diretamente para o fiscal. Exato. É mais uma camada de controle, mas uma prova da seriedade com que a lei trata qualquer mudança. Certo. Vimos o nascimento, a vida, mas e o fim? Como uma fundação se extingue? O artigo 69 trata disso. As causas são bem lógicas. A primeira é quando a finalidade se torna ilícita, impossível ou inútil. Vamos dar exemplos. Inútil me parece interessante. Uma fundação criada para pesquisar uma doença que foi erradicada, por exemplo. É o exemplo perfeito. A finalidade se tornou inútil. Impossível seria manter um prédio histórico que desabou. E ilícita se uma nova lei proibisse aquela atividade. E a outra causa de extinção? É mais simples. Seu fundador colocou um prazo de existência e esse prazo acabou. Ok. A fundação foi extinta. Mas sobrou patrimônio, sobrou dinheiro em conta. Para onde vai tudo isso? E a resposta, de novo, reforça todo o princípio que a gente viu até aqui. O patrimônio não volta para a família do fundador, não é dividido entre os gestores. Não vai para o governo? Não. A lei determina que, salvo se o estatuto disser outra coisa, o patrimônio que sobrou deve ser incorporado em outra fundação. Com um fim igual ou semelhante. Exato. E quem decide qual fundação vai receber é um juiz. O ciclo se fecha. O ciclo se fecha completamente. A função social do patrimônio é perpétua, mesmo que a entidade original morra. A pessoa jurídica acaba, mas o propósito social daquele patrimônio é imortal. É isso, ele é, na prática, blindado contra a reapropriação privada para sempre. Então, se a gente olha para todo o quadro, a jornada de uma fundação é um caminho de mão única para o interesse público, ela nasce de um ato de doação para uma causa nobre, vive sob regras rígidas e a fiscalização do MP, e mesmo quando morre, seu patrimônio é revertido para outra causa parecida. É uma síntese perfeita. A lei construiu uma estrutura para garantir que a generosidade de uma pessoa possa, de fato, ecoar pela eternidade sempre a serviço da sociedade. E isso me leva a uma reflexão final. Todo esse sistema rígido, especialmente na alteração do estatuto, serve para proteger a vontade do fundador. Mas até que ponto essa rigidez, que protege o passado, não pode engessar o futuro? É a grande tensão, né? Uma fundação criada há 100 anos para um problema daquela época pode não ser a mais eficaz hoje. Fica a reflexão sobre o equilíbrio. Como honrar a intenção original e, ao mesmo tempo, permitir que a fundação evolua para continuar relevante e útil numa sociedade que muda o tempo todo. Curtiu? Inscreva-se e deixa o like. Para seguir esta lei do início ao fim, acompanhe a playlist completa disponível na descrição.